Leilin avaliou seus dois filhos. O mais velho, Daniel, herdara a lei de devorar de Leilin, além da força onírica, dado o nome Joteomungandr. Siri, o filho de sua primeira esposa, em vez disso herdou sua capacidade da infinitude, e assim foi chamado Ouroboros. Atualmente, Daniel parecia ser mais forte, já um posto de pico de 6 Warlock por causa do poder de sua linhagem imadura. No entanto, embora Siri não fosse tão forte, sua herança obscurecia seu futuro, dando-lhe um potencial infinito. Como progenitor de sua própria linhagem, Leilin fez um julgamento no momento em que viu seus filhos: eu preciso ajustar suas linhagens. Outros Warlocks herdaram efeitos colaterais negativos de sua linhagem, como grilhões da linhagem e instabilidade emocional. No entanto, a família Targaryen de Leilin não enfrentou esse problema. Como o progenitor da linhagem e com a ajuda do Aiship, Leilin poderia consertar suas falhas. Tal habilidade assegurou que poucos de seus descendentes experimentassem paranoia e loucura, fazendo com que os Targaryens fossem altamente considerados pelos outros. Agora que a linhagem de sangue de Leilin havia sido purificada mais uma vez, seus descendentes tinham uma chance maior de melhorar a si mesmos. Leilin passou algum tempo no castelo de Ouroboros, curtindo brincar com seus netos. Embora tal coisa fosse estranha, Leilin tinha até mesmo bisnetos agora. Ele teve que aplacar todas as mulheres que ele deixou para trás quando ele se fechou. Leilin ajustou as linhas de sangue de Joteomungandr e Ouroboros, removendo todos os efeitos negativos em seus genes e impedindo seus futuros descendentes de enfrentar defeitos no nascimento. Ao mesmo tempo, porém, ele começou a se preparar para entrar no Dryanscape das Sombras. O fluxo do tempo no mundo dos magos é diferente do mundo dos deuses. Depois de um suntuoso banquete, Leilin entrou em seu próprio laboratório mais uma vez, carregando uma bola de cristal com uma expressão estranha no rosto. Ele convidou vários dos anciões do clã Ouroboros para o encontro, e até mesmo outros 6 Naga do continente central. Quando ele ainda não tinha chegado ao nível 7, essas pessoas tinham sido como formigas antes dele. Agora, ainda mais, seus filhos sendo capazes de espancar todos os amanhecer no continente, Leilin perdera todo o interesse em provar seu poder. Apenas um pequeno indício de seu desejo de obter informações sobre a cidade voadora de sua parte fez com que seus descendentes e subordinados espantassem o monarca dos céus para entregar as informações. No entanto, dado o seu nível, Leilin não queria roubar essas pessoas deploráveis. Parecia que ele estava intimidando uma criança. Assim, ele abriu sua caixa do tesouro, permitindo que os subordinados do monarca pegassem alguns itens como compensação. Desta forma, o monarca ficaria satisfeito em ter feito um bom negócio. A cidade voadora no mundo dos magos deveria ser a forma original das do mundo dos deuses. A luz de Chip brilhou e a informação dentro da bola de cristal foi copiada, comparando Sky City com Tutantar. Ao fazê-lo, descobriu muitos problemas. O voo na cidade era de fato algo inventado pelos magos, mas os arcanistas o mudaram. Adicionando funções de energia secundária, eles transformaram cidades voadoras em uma arma que poderia ameaçar os reinos divinos dos deuses. Nem tudo do passado antigo foi útil. A criatividade dos arcanistas envergonhava as cidades voadoras dos magos, mesmo que fosse provável que a sombra distorcida desempenhasse um papel importante em estabelecê-las no mundo dos deuses e desenvolver suas cidades. No entanto, tudo isso não importava para Leilin. Ele queria informações sobre a cidade original de voo para que ele pudesse entender melhor como operar Tutantar. Ele não se importava com o velho e o novo, o bem e o mal. Desconsiderando o status, ele usaria o que o beneficiasse e jogaria fora qualquer coisa que lhe desse dano. Tudo de valor no mundo é para eu usar. Essa foi a quintessência das filosofias dos antigos governantes e o lema de todos os magos que haviam compreendido Leus. Eles perseguiram a verdade,
extraindo força do que tinha valor. Essa foi a base de suas operações. Embora as leis limitadas neste mundo tenham impedido os magos de aproveitarem todo o seu potencial, a teoria por trás das cidades voadoras é semelhante. Lei Lin assentiu com a cabeça. Bip. A tecnologia por trás da cidade voadora foi classificada, armazenando em banco de dados. Arquivo rotulado como cidade voadora 100% analisado. Capacidade de transferir uso para o Tutantar. 9,85%, e a voz de Chipsou. Afinal, é o protótipo, então o aumento de 10% já é decente o suficiente. A cidade voadora Netherese obter em Frostfall Valley sempre foi um dos trunfos de Lei Lin, daí ele foi que melhorando dada qualquer chance que ele tivesse. Nos tempos antigos, grandes arcanistas com Tutantar eram uma arma que até os deuses temiam. No final, os deuses destruíram a todo custo. Mas agora, o Tutantar havia sido escondido por Lei Lin como um trunfo mortal. Chegaria um dia em que ressurgirá na água e abrirá suas mandíbulas maléficas aos deuses. Aí lasca. Transfira os dados para o chip auxiliar no mundo dos deuses, ordenou Lei Lin. Com o Manderhawk Plat, a conexão com o Old of Gods foi ainda mais estável. Ele acreditava que o clone do semideus do outro lado também usaria plenamente as informações fornecidas. Depois que Lei Lin terminou de lidar com essas tarefas triviais, seu foco voltou para o laboratório. Dreanscape, Lei Lin resmungou, a força negra do sonho carmim aparecendo por aqui, emitindo uma atmosfera enevoada e pesada. Sob o reflexo dessa luz, as runas em seu corpo podiam ser vistas, assim como o olho vertical entre as sobrancelhas. Era extremamente difícil para qualquer criatura viva em Dreanscape sobreviver agora, como Dreanscape ainda estava, o que significava que a força dos sonhos estava em seu caminho. Até mesmo as más existências na paisagem do sonho tinham que se selar. Quanto às outras criaturas, era ainda mais duro para elas. Usar a força dos sonhos agora é mais difícil do que antes, e seus poderes foram grandemente enfraquecidos. No entanto, todos estes não representam um problema para Lei Lin. Com apenas um pensamento, a quantidade de força dos sonhos que respondeu a mim. E é quando a força dos sonhos está mais fraca, Lei Lin ficou bastante emocionado. O corpo de absorção do pesadelo é de fato outra coisa. Muito provavelmente tem a mesma autoridade que um Overlord em Baator. Não, é ainda mais. Afinal, o inferno é apenas uma parte do mundo dos deuses. Quanto ao Dreanscape, ele pode rivalizar com o Magus World em seu pico. Lei Lin não era estranho a Dreamforce. Quando ele era um Arlok de nível 5, ele já havia explorado o Dreanscape uma vez. Depois de obter a fonte de origem da linhagem da cobra e a habilidade de sonho inata da Alabaster Devilsnack, o controle de Lei Lin sobre a Dreanscape melhorou bastante. Sua afinidade com a própria Dreanscape também era extremamente alta. No entanto, tudo isso empalideceu em comparação com o corpo de absorção do pesadelo. Não, era incomparável. Ele sentiu o chamado de Dreanscape. Com essa camada adicional de força e conexão de origem, Lei Lin ficou novamente intoxicado. Naquela época, eu achava que a linhagem Alabaster Devilsnack era extremamente avassaladora, tudo devido à sua capacidade de entrar e sair do Dreanscape à sua vontade. Mas comparado com a linhagem do Rei dos Pesadelos, não é nada. Se o Devastador de Alabastro era de um status mais comum em um reino, então o corpo de absorção do pesadelo deve ser pelo menos um príncipe, ou um rei ainda maior. Além do Old e o Dreanscape, não preciso me preocupar com mais ninguém. Não é de admirar que o pesadelo rei possa ter tal poder e ser imparável em suas trilhas, é como aqui. Apenas essa conexão com Dreanscape deixou Lei Lin se sentindo extremamente poderosa. Ele ousaria desafiar as Nak do Ager se eles estivessem em Dreanscape. No entanto, eu não tenho nenhum inimigo mortal. Se eu fizesse isso, eu arrastaria todos para o Dreanscape e os faria sofrer,
ou até morrer. Uma grande quantidade de cálculo ocorreu na mente de Lei Lin. Combinou as vantagens que o Airship e Dreamscape trouxeram. Mesmo se fosse Asnak ou Ager ou Filtbird, ele tinha uma chance de 60% de matá-los lá. No entanto, magos que mantiveram Leos não podem mais operar assim. Lei Lin suspirou interiormente. Depois de se transformar em um Rank 7 Warlock, ele tinha mais compreensão para este jogo entre os círculos mais altos. Os magos da lei eram muito poderosos, e era extremamente difícil para eles morrerem. Mesmo se o fizessem, a ressurreição era muito fácil. Por isso, muitas existências uniram forças devido ao medo. Foi extremamente fácil isolar-se dessa maneira, declarando flagrantemente a guerra a tais existências. O que é mais importante é que ele teve um relacionamento decente com Asnak ou Ager, e ela até pediu a ajuda dele. Ele não tinha inimizade com o Filtbird também, então não havia necessidade de fazer tal coisa. É claro que, se aqueles dignitários do mundo do purgatório ainda estavam rancorosos e queriam dar-lhe problemas, Lei Lin não se importaria em ensinar-lhes uma lição. Por outro lado, era hora de considerar um esforço conjunto. O bolo no mundo dos deuses era muito grande. Lei Lin definitivamente seria cercado pelos deuses se ele começasse uma guerra. Assim, buscar arranjos e ajuda de outras forças tinham que ser considerados.